Shalom para todos, aqui é Fábio Brito, Moreira da Congregação Binei Beit Efraim. Vamos hoje falar sobre um assunto bastante interessante e que fascina muitas pessoas, desde os tempos antigos até os dias de hoje, a Arca da Aliança. E também, vamos ver essa questão, como foi que os filisteus levaram a arca e não foram fumegados, e não foram mortos. E qual a lição também a gente tira em uma passagem que fala sobre a Arca da Aliança. Há uma situação muito importante que aconteceu e que serve para nós como exemplo, serve para nós como um grande exemplo. Primeiro a gente vê aqui no livro de Shemot, em Êxodo 37, a fabricação da arca. A arca era feita de madeira de acácia e revestida com ouro, revestida com ouro puro, não é verdade? E a gente vê o seguinte, que em 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 2, a gente vê aí a ordem expressa. A gente vê que só os levitas poderiam tocar na Arca da Aliança. Só os levitas. Elohim, Yahweh Elohim, ele só permitiu que os levitas, somente os levitas, tocassem na Arca da Aliança. Mas ninguém poderia tocar. Nem israelitas de outras tribos e nem estrangeiros. Ninguém poderia tocar naquela arca. Somente os levitas. Porque a eles foi dado esse privilégio de poder, de manejar, de poder tocar na Arca da Aliança, não é verdade? Então, o que tinha dentro da arca? O que tinha dentro da arca? A arca ali continha o maná, continha lá o cajado de Arão, e continha lá as tábuas da Brite, as tábuas da lei. É por isso que também ela é chamada de Arca do Testemunho, porque também ali está ali o testemunho, está ali o testemunho da palavra. Então na arca tem ali, a gente tem o maná, que é aquela feito semelhante a uma semente de coentro, que desceu ali do céu, que foi uma provisão do Criador, para ali alimentar os israelitas. Então tem ali o maná, o cajado de Arão que floresceu, e tem também as tábuas da lei, as tábuas da Brite, ok? E a gente vê o primeiro episódio, Uzá era um israelita e a Arca da Aliança estava sendo levada. A gente vê esse episódio aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Então a gente vê que Uzá, ele usou sua boa intenção. Então eu sempre venho dizendo, cuidado com a chamada boa intenção. A boa intenção, ela pode servir para nós, para homens, mas cuidado quando você for aplicar a sua boa intenção para o Criador. Muitas pessoas dizem, mas Moreira Brito, você diz que o nome não é Jesus, que o termo Deus é errado, o Senhor também é errado, Jeová é errado, mas o que vale é a intenção? Não. Em nenhuma parte da Escritura fala que o que vale é a intenção. Ele determinou o seu nome. Ele nos deu conhecido o seu nome. Ele nos fez conhecer o seu nome. Então como é que agora qualquer coisa vale? Que o que vale é a intenção. Em nenhuma parte da Escritura vemos isso. Não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes a nossa intenção, ela está automaticamente quebrando uma ordem do Criador, um mandamento de Elohim,
foi o que aconteceu com Uzar. Uzar, ele não era um levita, ou seja, ele não podia tocar na Arca da Aliança. Ele não podia tocar na Arca da Aliança. Quando a arca estava sendo levada, quando chegou em um certo ponto, os bois tropeçaram e a Arca da Aliança ia cair. Então, Uzar, imediatamente, com sua boa intenção, né, estendeu as mãos para segurar a arca, com medo que a mesma viesse a cair e a quebrar. E o que foi que aconteceu com ele? Ele foi fumegado na hora. A ira de Elohim se acendeu contra ele e ele ali foi fumegado na hora. Para nós, né, seres humanos, a gente pode dizer, não, mas ele teve uma boa intenção. Só que a boa intenção dele acabou de transgredir uma ordem de Elohim. Elohim tinha dado uma ordem. Só quem pode tocar na Arca da Aliança são os levitas. Então Elohim determinou isso para todos. Quer dizer que se a arca ali caísse e quebrasse, quer dizer que Elohim não tinha poder de consertar ela não, de restaurar ela não. Então Uzar, ele sofreu, né? Ele sofreu a morte, né? Justamente por não ter escutado a ordem de Elohim. E pelo aquele sentimento e pelaquela palavra que muitas pessoas usam, boa intenção. Não, mas esse negócio de nome, o que vale é a intenção. A Escritura não diz isso. A gente aprende com essa parte das Escrituras aqui, né? Que fica em, os irmãos leem, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7. Leiam com atenção. Então, Uzar, ninguém pode dizer que não, ele teve uma boa intenção. Só que existia uma ordem expressa do Criador para que ninguém tocasse na arca, a não ser os levitas. E ele desobedeceu essa ordem. Então é isso que eu digo aos irmãos. É essa lição que fica aqui. De tudo a gente querer dar aquele jeitinho. Elohim, ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, muitas vezes, a gente pode achar que está fazendo algo certo, algo correto aos olhos de Elohim, e não estamos. E a gente agora, vamos agora desvendar a pergunta, né? Assim, olha, mas como é que os filisteus levaram a arca da aliança? E a gente vê ali que eles não foram ali fumegados, não é verdade? Os filisteus, né? A gente vê esse caso que aconteceu, né? Que a arca, ela foi o que? Tomada, né? Ela foi tomada. Veja que quando o sacerdote ali soube da morte dos seus filhos, mas quando ele soube que tomaram a arca, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele nem se abalou muito com a morte dos filhos, mas quando ele soube que a arca de Elohim foi tomada, ele estava sentado numa cadeira, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Veja a tamanha da importância da Arca da Aliança. Tamanho da importância da Arca da Aliança. Não é verdade? E a gente vê o seguinte, né? E a gente vê que os filisteus a tomaram, levaram, e a gente vê que não houve nenhum episódio ali de alguém ser fumegado. Não teve ali os episódios quando colocaram a arca lá
na casa, lá no templo lá de Dagon, né, do ídolo deles. Então o ídolo era arrancado os braços. Quando eles iam ver de manhã, estava lá sem cabeça, a cabeça estava no chão, os braços estavam cortados. E eles depois resolveram devolver a Arca da Aliança. Então como foi que eles levaram a arca sem ser fumegados? Gente, foi o seguinte, eles sabiam, né, que não podiam tocar na arca. Então, quando eles tomaram a arca, eles pegaram alguns levitas, né? Eles capturaram alguns levitas, justamente os levitas que estavam ali levando a arca, para justamente os levitas fazer esse transporte da arca. Então eles não tocaram, eles não pegaram na arca. Muitas pessoas pensam que, olha, porque os filisteus levaram a arca e não aconteceu nada, e com Uzá aconteceu. Porque os filisteus, eles não tocaram na arca. Eles pegaram, quem levou a arca foi os levitas. Eles pegaram ali os levitas, né, como reféns, né? E os levitas é que faziam aí o transporte da arca para eles, porque eles sabiam que não podiam tocar na Arca da Aliança. Entenderam agora? Então muitas pessoas às vezes pensam que até é uma contradição. Olha, Elohim disse que ninguém podia tocar e que Uzá tocou e morreu, mas os filisteus levaram a arca, depois trouxeram, devolveram e ninguém morreu ali fumegado, né? Mas por quê? Porque justamente, né, eles levaram ali consigo, né, os levitas. Então os levitas que fizeram esse trabalho aí para eles, né? Levaram a Arca da Aliança. Por quê? Porque não era possível, né? Não era possível alguém ali tocar na arca. Quem tocasse, podia ser qualquer um, se não fosse levita, ia perecer, ia morrer imediatamente, assim como morreu Uzá. Ok? Então a gente vê aqui em 2 Samuel, a gente vê justamente aqui esse relato aqui, né? Esse relato, né, da tomada justamente da arca, né? E da derrota de Davi para os filisteus, né? Ou seja, Davi quando derrota os filisteus, não é verdade? Então a gente vê aqui a arca depois aqui no capítulo 6 sendo levada novamente para Jerusalém. Então a gente vê aí esse episódio bastante interessante, né? E agora a gente vai ver aqui um versículo chave, onde vocês vão ver, né? Onde vocês vão ver aqui em 1 Samuel, né? Vocês vão ver aqui essa questão de que tinha ali levitas, né? Que tinha levitas, né, que levaram, né, essa arca, não é verdade? Por quê? Porque a arca, quando os filisteus começaram a levar ela para suas cidades, viram lá que o Deus dele foi cortado os braços, a cabeça, então eles começaram a levar para outros lugares e começaram a nascer o quê? Tumores naquelas pessoas, né? Então a calamidade foi instalada no meio deles, não é verdade? Então ela foi justamente levada, né? Aí aqui no capítulo 6, no versículo, vou ler a partir do 10. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e ataram ao carro e a seus bezerros, encerraram em casa. Puseram a arca de Arro sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminhavam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem desviarem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes.
Andavam em Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantaram os olhos e viram a arca, e vendo-se alegraram. O carro veio ao campo de Yahushua, aqui botam, né, a versão Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas a Yahweh em holocaustos. Os levitas desceram a arca de Yahweh, como também o cofre que estava junto a ela. Está aqui, ó. Então, eles levaram levitas com eles. Quando eles tomaram a arca, eles pegaram os levitas que transportavam elas, né, para fazer justamente também esse transporte para eles, porque eles sabiam que se tocassem iriam ter o mesmo fim que usar, ok? Então, shalom, espero que esse vídeo tenha tirado aí algumas dúvidas, algumas pessoas me perguntaram sobre esse assunto, e lembrando que tem aí aquele vídeo especial sobre a lei e a graça. O primeiro e o segundo vídeo já foi publicado. Espero que os irmãos consigam entender esse assunto, que é de grande importância, ok? Shalom.